Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual Autora em Foco do Supremo Tribunal Federal. Nesta edição, nossa convidada é a professora Maria Paula Dallari Bucci. Livre docente em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, USP, a professora Maria Paula possui mestrado e doutorado pela mesma instituição, onde também atua como professora. Coordenadora da Escola Superior de Advocacia Pública, no curso de especialização em Direito Público, foi Visiting Scholar na Universidade de Wisconsin. Foi secretária de Educação Superior e consultora jurídica do Ministério da Educação, procuradora-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e superintendente jurídica da USP, onde exerceu a função de procuradora-geral. Tem larga experiência profissional em direito público, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas e direito público, teoria do Estado, direito administrativo, inovação e direito educacional. Como autora, conquistou o terceiro lugar na categoria Direito do Prêmio Jabuti 2014, com a obra Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas. Este evento contará com a mediação da senhora Solange de Oliveira Jacinto, bibliotecária do quadro da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal. A senhora Solange Jacinto é também jornalista e especialista em gestão do conhecimento. Os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição. As questões deverão ser encaminhadas pela ferramenta de perguntas e respostas da videoconferência, identificada com a sigla QIA, e serão repassadas à mediadora ao longo do evento. Para fazer a abertura desta edição, contamos com a presença da senhora Lívia Gil Guimarães, coordenadora de pesquisas jurídicas do Supremo Tribunal Federal e editora-chefe da Suprema, a revista de estudos constitucionais do STF. A senhora Lívia é doutoranda e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde coordena o grupo de pesquisa e estudos de inclusão na academia. É também professora colaboradora da Sociedade Brasileira de Direito Público. Com a palavra, a senhora Lívia Gil Guimarães. Muito obrigada, Henrique. É uma honra e uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço imensamente o convite feito pelo secretário de Altos Estudos, doutora Alexandra, a coordenadora da biblioteca, Luísa Galo, para fazer essa abertura a uma professora, assim, é difícil de descrever, né? O largo currículo foi muito bem descrito pelo nosso mestre de cerimônias, e hoje debater o livro da professora, Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas, que iniciou o professor ali justamente como sua tese, né, de livre docência, e, enfim, hoje nos traz grandes reflexões mesmo para o direito público, especialmente para as políticas públicas, e ele certamente reflete justamente o seu percurso, né, a união entre toda a sua formação acadêmica e dedicação, e larga dedicação acadêmica, como também a sua atuação em importantes órgãos da administração pública, e aqui eu cito, obviamente, não só a Procuradoria, mas também cito a sua passagem como secretária ali no Ministério da Educação. E eu gostaria de fazer também trazer aqui para nos iluminar e iniciar essa discussão também, a importância da professora Maria Paula Dallari Bucci dentro da própria universidade, né? Pela Faculdade de Direito da USP, ela tem desenvolvido projetos importantíssimos, discussões importantes na implementação do novo projeto político-pedagógico da Faculdade de Direito da USP. É um projeto que veio de longo tempo, a professora foi presidente da comissão de graduação nos últimos 4 anos, tendo encerrado esse ciclo nesse ano de 2022, e, enfim, certamente a professora poderá falar disso e como isso influencia justamente a sua visão também em torno e para o ensino do direito, algo que também tem sido objeto das suas reflexões, inclusive com o recente lançamento também de um livro em que a senhora é coautora, enfim, que é justamente Ensino Jurídico no Bicentenário da Independência. Então, a professora ela também traz muito esse olhar aguçado para os programas pedagógicos, né? Então, olhar também o ensino jurídico em si. Eu acho que isso a gente consegue entender todas essas áreas de atuação da professora, e hoje a gente vai conhecer muito mais a fundo aqui com esse nosso momento de conversa sobre o seu livro, mas também sobre sua trajetória. Professora, é uma honra e uma alegria enorme para o Supremo Tribunal Federal recebê-la aqui,
Bom, estou já ansiosa para a nossa próxima etapa. Passo a palavra novamente ao nosso mestre de cerimônias, o Henrique, e deixo aqui esse super agradecimento e a expectativa dos nossos próximos minutos nesse evento. Convidamos a senhora Solange de Oliveira Jacinto para mediar a edição do evento Autor em Foco. Boa tarde, muito obrigada pela presença de todos, em especial a professora Maria Paula. Eu gostaria aqui, primeiramente, de mostrar a capa, né, do livro que a gente vai conversar hoje. Bom, professora, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é com relação ao seu histórico, né? A senhora tem uma vasta experiência, né, e bastante diversificada também, passando pela área acadêmica e também pela parte prática em si. Muitas pessoas acabam se dedicando a uma coisa ou outra, né? E a senhora é livre docente, acumula 2 passagens pelo Ministério da Educação, em cargos e em épocas diferentes. E eu sempre ouço dizer que há um abismo entre as duas coisas, entre o que é ensinado na academia e a realidade da prática profissional. O que a senhora pensa sobre isso e como que a senhora lidou com essa situação ao longo da sua vida profissional? Muito boa tarde ou boa noite a todas e a todos que nos ouvem. Eu quero iniciar agradecendo muito a oportunidade de estar aqui nesse programa Autora em Foco. Eu fui informada que eu sou a primeira autora em foco. Então, isso para mim é uma honra imensa estar no Supremo Tribunal Federal, que é sempre a referência para todos nós da área jurídica. Eu quero começar agradecendo essa oportunidade e esse convite. E agradeço também a pergunta, que é muito bem feita e revela o conhecimento do que é essa área de Direito e Políticas Públicas. Na minha passagem pelo Ministério da Educação, eu acompanhei o debate, eu passei muito tempo também na reitoria da USP, o debate sobre a questão do professor de tempo integral. O professor de dedicação exclusiva e de tempo integral é uma necessidade das universidades, porque é a profissionalização de alguém na academia, quer dizer, alguém que é pago para pensar, para sistematizar, para escrever, para formar as pessoas. Então, essa é a dimensão acadêmica do direito. E existem áreas que nós sabemos são profissionalizantes, e o direito é uma delas. Então, o direito ganha muito quando a vivência profissional consegue ser incorporada a esse pensamento. Mas isso não é muito fácil, porque existe uma versão disso que é a vivência acadêmica aligerada, porque, na verdade, a pessoa está ocupada na sua atividade profissional, com atividade sempre no direito, que demanda muito tempo, muita responsabilidade, e é por isso que se entende que é difícil conciliar. Ou você é uma advogada professora, mais do que uma professora advogada. Eu, na minha trajetória, e isso tem a ver com as políticas públicas, eu procurei buscar sempre um alto nível de reflexão e, ao mesmo tempo, sistematizando as vivências profissionais que eu tive. Então, eu passei pela Procuradoria-Geral do CAD, ao final, eu publiquei um artigo sistematizando e elaborando o que tinha sido, naquela época, uma mudança de trajetória. Depois, eu fiz a mesma coisa na passagem pelo Ministério da Educação. E, ao mesmo tempo, então, há artigos, por exemplo, sobre regulação da educação superior, que foi um tema sobre o qual eu trabalhei muito. Eu redigi decreto, eu redigi portaria, e tinha uma reflexão que era, inclusive, dos conceitos que eu estava usando, os fundamentos, como é que era a proposta daquele desenho normativo que estava sendo implementado. Depois, e mais ou menos simultaneamente, porque a minha pesquisa em Direito e Políticas Públicas é uma trajetória de pesquisa de vida, começa no meu doutorado no final dos anos 90. O livro Direito Administrativo e Políticas Públicas foi publicado em 2002, ele já era uma reflexão sobre isso. Depois eu publico Conceito de Políticas Públicas em Direito, em 2006, depois Notas sobre uma Metodologia e depois Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas, que é esse livro que a gente está discutindo agora, para meu prazer, e que buscava dar uma certa estrutura teórica ou combinar com uma reflexão teórica aquelas vivências todas que eu estava tendo a oportunidade de realizar.
e para terminar e não fazer a questão longa demais, a resposta longa demais, esse tipo de vivência eu tenho tentado trabalhar com os meus estudantes, em especial os da pós-graduação, para que eles saibam que são coisas diferentes. Se você quer sistematizar uma vivência, você tem que ter um arcabouço, um esquema de pensamento, um propósito sobre o qual você vai assentar a elaboração daquela experiência e daquela vivência prática. Obrigada, professora. Não tenha pressa, nós estamos aqui com o tempo disponível. A senhora falou um pouquinho sobre a regulação, inclusive nos agradecimentos, né, a senhora falou que um dos trabalhos mais importantes que a senhora desenvolveu nessa época em que passou pelo MEC, né, foi o desenvolvimento do marco regulatório da educação superior. A senhora poderia falar mais um pouquinho sobre isso? Sim, esse foi um trabalho, realmente, acho que foi o trabalho central que eu fiz no MEC, já na consultoria jurídica. Quando eu cheguei, existia um projeto de lei em discussão no Congresso sobre a reforma do ensino superior. E eu achava que mais urgente que a reforma do ensino superior era clarear a situação da regulação. Regulação é uma função estatal, era preciso organizar essa função estatal. E isso era uma coisa que essa reforma acabou sendo feita por decreto. Eu concebi esse decreto, apresentei para o ministro, apresentei para várias autoridades, começamos a trabalhar sobre isso. E ele veio a ser publicado como Decreto 5773 em 2006, ele vigorou por 10 anos. E ele, basicamente, organizava as funções de avaliação, regulação e supervisão. Eram funções já previstas tanto na Constituição como na Lei de Diretrizes e Bases e depois na Lei dos Sinais, mas a sua execução era muito desencontrada. Então, toda vez que o Ministério resolvia organizar o setor, punir as piores experiências de educação rebaixada, sem qualidade, tomava uma medida mais dura, em seguida essa medida era anulada no Poder Judiciário, porque ela tinha um problema jurídico, um problema legal, era preciso ouvir as pessoas, era preciso assegurar o direito de defesa, era preciso, ao mesmo tempo, proteger o interesse dos estudantes. E isso, então, tudo isso foi feito nesse decreto, cuja base é o conceito de ato autorizativo, que reúne, então, dá um tratamento jurídico para autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, recredenciamento de instituições. Era uma coisa relativamente confusa e ela foi posta em termos de conceitos jurídicos. Então, é uma experiência que, para mim, foi muito gratificante, porque eu pude dar vazão a essa ideia de desenho normativo. No começo, a implantação desse decreto foi um braço de ferro, porque algumas instituições não se conformavam, achavam que o MEC estava extrapolando, mas aí houve apoio do Ministério Público, houve apoio da magistratura. No começo, vários temas foram judicializados, e o marco regulatório se fez, se consolidou, houve uma organização do setor. Depois isso se combinou com o decreto que dava requisitos para as universidades, por exemplo, para se credenciar como universidade era preciso ter 3 mestrados, era preciso ter um número mínimo de professores em tempo integral, um número mínimo de mestres e doutores, que era uma coisa que estava na LDB e não tinha sido regulamentada. Com essa regulamentação, durante um período, pelas estatísticas educacionais que o INEP provê, pelo Centro de Educação Superior, nós vimos que houve uma melhoria da educação superior muito importante, que foi depois muito esvaziada porque não houve continuidade para essa política, em especial com a educação à distância. O que está acontecendo com a educação à distância hoje no Brasil é um descalabro. É um descalabro porque não há regulação. Esse decreto foi revogado em 2016, depois houve uma permissividade absoluta, né? Não há exigência mais de polos presenciais, então é uma educação muito rebaixada. E o pior e mais grave, no livro mais recente que eu publiquei, chamado O Ensino Jurídico no Bicentenário da Independência, esse livro está até disponível na internet para quem quiser, lá se conta, tem um artigo que analisa isso, o que pode acontecer com a criação de cursos de direito à distância. E eu discuto com o professor Carlos Bielchowski, que era o secretário de Educação à Distância na época, que o problema não é a educação à distância, o problema é a falta de regulação, que já afetou muito o setor que devia ser crucial para o Brasil, que é a formação de professores. A pedagogia hoje está na mão de grandes grupos econômicos, a fonte de lucro, e ela não está formando bem os professores.
Então, acho que a regulação tem que ser retomada e, na minha modesta opinião, eu entendo que o desenho que estava posto lá e que está descrito, isso foi publicado, eu descrevi em livros, submeti à comunidade acadêmica, acho que ali tinha um bom caminho que devia ser retomado para que a regulação realmente exerça e garanta um bom patamar de qualidade para a educação brasileira, que é tão necessária. Professora, pegando um gancho, inclusive, nisso, eu queria perguntar para a senhora se... existem duas correntes basicamente antagônicas, né, na questão do tema das políticas públicas. Uma mais conservadora, que prega a redução do Estado, a redução do número de regulações de políticas públicas pela Constituição, e até mesmo a extinção das vinculações constitucionais, estabelecimento de tetos e gastos, e, do outro lado, aos que se opõem radicalmente a essas medidas. A senhora acha que existe um caminho do meio? Olha, é uma pergunta interessante. Quando a gente estuda um pouco mais, vai buscar um detalhamento nas políticas públicas, a gente vê que tem até vários autores fazem a diferença entre a política e as políticas públicas. Eu defino políticas públicas como programas de ação governamental. O Estado, aquela grande e abstrata noção de Estado, ela realiza suas medidas por uma série de ações e os programas de ação governamental, que são as políticas públicas, são uma possibilidade de realização. E no Brasil recente, o Brasil pós-Constituição, ele tem alguns temas que tiveram muita continuidade graças a essas políticas públicas, que são uma evolução àquela dualidade entre Estado de um lado e Estado mínimo de outro lado. Quer dizer, qual o Estado, como o Estado desempenha as suas tarefas, como ele envolve a comunidade, e nós tivemos um desenvolvimento notável no Brasil, em vários campos. A educação, até recentemente, era um desses. Eu tive num evento 2 dias atrás, chamado Educação Já, que conclama os políticos e nas campanhas políticas uma mobilização para escolha de candidatos envolvidos e comprometidos com a educação. E nesse evento foram mostrados, promovido pelo Todos pela Educação, foram mostradas algumas experiências estaduais que eles chamam de educação que dá certo. E é muito importante fazer isso, porque existe um discurso no Brasil que a educação é muito ruim. Não é verdade. Esse é um processo lento e é importante notar que o Brasil fez uma evolução e fez graças às políticas públicas. Então, nesse evento, estavam presentes 4 governadores de estado, e cada um, o do Ceará, o de Pernambuco e o do Espírito Santo, foram revelando como é que eles fizeram para obter melhores indicadores de educação, e tem algumas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, a educação que dá certo, um dos segredos dela é que ela envolve uma continuidade em várias gestões políticas. Você não tem alguém que vai chegar e resolver a educação em 4 anos. Mas uma coisa que os pesquisadores apontam é que também não é verdade que se precisa esperar 30 anos para uma política de educação dar certo. Em geral, em 2 gestões, uma gestão governamental que tem um segundo mandato ou que tem continuidade dos seus programas, ela consegue obter resultados. E o Brasil teve várias experiências. Outra experiência notável é o do Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. E essas 3 experiências têm em comum um padrão novo no Brasil de articulação intergovernamental. Vejam, durante a pandemia, em que houve tantos problemas e no Ministério da Educação, falhas de coordenação muito evidentes que foram denunciadas na CPI, elas só não tiveram um efeito muito negativo, devastador. Mais de 600 mil pessoas perderam a vida, mas talvez o efeito tivesse sido maior se não tivesse havido não apenas o comprometimento de governos de estado e de municípios, mas a ação articulada entre eles. E isso é resultado de políticas públicas. Quer dizer, é uma ação coordenada, programada, é uma ação em escala. Quer dizer, gente pensando, não basta fazer um programa bom aqui ou ali, é preciso pensar numa ação em escala e numa ação continuada no tempo, numa ação bem provida de fundos, bem organizada do ponto de vista da gestão. Então, o Brasil evoluiu em vários pontos nesse tema. E as políticas públicas são arranjos institucionais, são um modo de pensar o Estado que nos tira só das grandes afirmações. Claro que os avanços eles dependem do comprometimento com a presença do Estado. Mas, como eu disse no começo, faz diferença como do Estado, como ele se envolve,
como a sociedade apoia, como a sociedade sinaliza que ela concorda que aquela é a direção correta, e esse é o momento que nós estamos vivendo. Esse momento político, esse momento do ciclo eleitoral, é o momento de sinalizar o desejo de continuidade das boas políticas públicas, das iniciativas bem-sucedidas, e é o momento de sinalizar que tem que virar a página da destruição das políticas públicas que nós estamos vivendo. Eu que passei por dentro do MEC, eu vejo com um enorme pesar, com uma dor no coração, o que está acontecendo com o INEP, que é um órgão chave, central, para prover não só as estatísticas, mas, por exemplo, os indicadores educacionais, que são a maneira de informar as comunidades. A sua escola está indo bem, o seu município está indo bem em educação. Então, é preciso preservar essas políticas públicas que foram feitas por vários governos e que foram desmanteladas agora no período recente, para muita preocupação. Isso não pode continuar assim, a gente precisa ter muita atenção para o que vem agora no futuro próximo. Obrigada, professora, pela resposta. Bom, a próxima pergunta é uma citação que eu queria que a senhora comentasse. A senhora afirma que, abre aspas, quando razões puramente fiscais prevalecem, isso implica em negar direitos, esvaziando as condições para sua provisão e colocando em risco a coesão social. Fecha aspas. Levando em conta esta frase, a senhora acredita que parte dessa polarização que estamos vivenciando hoje no Brasil se dê por conta dessa falta de coesão social? Sim, e a coesão social é um objetivo, é uma expressão que se usa muito na França, acho que principalmente por conta dos sociólogos franceses. A coesão social é uma razão da presença do Estado, é um objetivo, é uma maneira de aferir o sucesso da organização de uma sociedade. Porque se você tem uma sociedade onde as pessoas estão passando fome, onde pessoas que viviam nas suas casas hoje estão vivendo em barracas pelas ruas e pelas praças da cidade, crianças que frequentavam a escola, deixaram de frequentar a escola e o Estado não deu boas respostas. Nós estamos caminhando a passos muito rápidos para o esgarçamento social, quer dizer, para o descompromisso, para a deterioração da vida social. O que vai sobrar? Nós estamos juntos para quê? Para ver os nossos concidadãos, as pessoas que moram aqui, vizinhos de nós, morando na rua, sem perspectiva. O que justifica isso? Isso não pode continuar. E eu insisto nesse ponto que o Brasil, e não foi um governo nem dois, depois da Constituição, houve uma continuidade de governos que escolheram algumas políticas que foram melhorando, resultando. Então, você pega os indicadores em matéria de frequência à escola, em matéria de acesso à atenção básica à saúde. O Brasil passou, até 2016, com índices que foram seguidamente melhorando. Nós entendemos a receita, a gente sabe o que fazer, mas a conjuntura política, ela não pode sabotar, ela não pode trabalhar contra como está acontecendo. É muito importante a gente entender que o momento é de unidade e o momento é de retornar essas políticas públicas civilizatórias. O Brasil tem um déficit civilizatório. Enquanto ele tiver gente com fome, muita gente fora da escola, nós não podemos nos dar o luxo de perder esse foco. Esse tem que ser o nosso objetivo, né? Buscar a solidariedade social, buscar a coesão social, uma sociedade que todo mundo possa se inserir e fazer disso a sua razão de viver. Professora, a senhora falou sobre que alguns teóricos diferenciam política e políticas públicas, né? Eu queria que a senhora fizesse uma relação entre direito, política e políticas públicas, que eu acredito que sejam as partes, né, do tripé que fundamentam o livro, né? Sim, eu vou tomar uma frase emprestada de um cientista político americano, o Theodore Lowy, que quando ele descreve o que tinha acontecido no New Deal dos Estados Unidos, ele mostra que é o momento, a partir da década de 30, quando Roosevelt assume o poder, logo depois da crise de 29, e é o momento de maior presença do Estado americano, quando se forma o chamado Estado administrativo, quando se criam várias agências e começa a ter uma intervenção do governo na política que era inédita. E, naquele momento, a Suprema Corte
até 1936, ela começa a barrar as iniciativas do governo, entendendo que ele estava invadindo a esfera de liberdade. Depois, o Roosevelt vai ter uma queda de braço com a Suprema Corte e ele as políticas acabam sendo aprovadas. Então, você tem aí um panorama da política e os programas de ação que foram sendo feitos. A gente tem que lembrar que os programas do Roosevelt eram programas de emprego, eram programas, a época de criação do sistema de assistência social nos Estados Unidos, e esses programas, eles organizaram, primeiro, eles resolveram, do ponto de vista imediato, a crise, e combinado com a dinamização da economia que aconteceu daí, e se seguiu até depois da guerra, eles criaram uma classe média nos Estados Unidos, eles mudaram o desenho daquela sociedade. E o Lowy, a propósito disso, ele diz, tem um momento em que as políticas públicas começam a determinar a política. Quer dizer, o fato de existir esses programas, que não só os do Roosevelt dos anos 30, mas os programas educacionais que nos Estados Unidos tinham começado em 1900, mais ou menos. Eles criaram outro arranjo, outros interesses na sociedade, e o resultado das políticas públicas começou a pesar sobre a política, pesar sobre, por exemplo, as eleições. Né? Os democratas tiveram sucessivas vitórias eleitorais, porque havia uma visão, a percepção de que a classe média tinha interesses a defender. E eu acho que isso aconteceu no Brasil recente. Né? Tem certas políticas que são emblemáticas. A política de cotas, por exemplo, que vai ser discutida, cuja renovação vai ser discutida no Congresso nesse ano, acho que ela é muito importante. Ela é importante na universidade, porque ela traz um público que não estava, traz um alunado que vem trazer outras questões e dinamiza muito, areja o ensino, mas ela é importante também porque esses alunos, esses cotistas, esses estudantes vão chegar, eles vão renovar a prática, vão se inserir na sociedade. Agora, isso é um tema que mexe nas eleições. É por aí que a gente diz que as políticas públicas, seguindo Lowy, nesse texto de 1972, as políticas públicas começam a influir sobre a política. Quer dizer, os estudantes, as pessoas mais pobres, quem teve acesso a essas políticas, começa a perceber que tem coisa a defender, que tem interesses importantes em jogo, que não pode se aliar da política. Por isso que é importante aquele compromisso de educação já. Nós temos que entrar nesse ciclo eleitoral com muita consciência. Né? Hoje tem uma campanha para os jovens, tem muita coisa está em jogo, e essas políticas públicas precisam ser defendidas, porque nós estamos não podemos perder de vista esse esforço civilizatório que ainda é necessário no Brasil. Sim, professora, eu sou a prova viva dessa política de cotas. Eu hoje estou aqui no STF por conta dessa política que foi aplicada, então eu concordo com a senhora 100% nesse sentido. Gostaria de lembrar os participantes que mandem as perguntas para a nossa ferramenta de perguntas no chat, e ao final a gente faz aqui uma abertura de um tempinho para que a professora responda. Professora, mais uma pergunta. O que seria a tecnologia jurídica governamental? Olha, no livro Fundamentos, eu uso essa expressão, tomada de empréstimo do professor Diogo Coutinho, para me referir a algo que depois eu li no professor Tércio Sampaio Ferraz, que ele define a dogmática jurídica como uma tecnologia. Então, nós podíamos pensar seja na dogmática jurídica, que é uma coisa muito familiar para nós no direito, mas em regras, em modos de funcionamento, procedimentos jurídicos afeitos a essa figura mais complexa das políticas públicas. Eu vou dar um exemplo. Nas políticas públicas, uma característica fundamental da política pública, como eu já defini, são arranjos jurídico-institucionais, são programas de ação governamental que se manifestam em arranjos jurídico-institucionais para o enfrentamento de problemas complexos e de grande escala. Você não consegue solucionar esses problemas se não tiver, por exemplo, um conjunto de atores sociais, autoridades, representantes da sociedade civil trabalhando de forma convergente. Agora, para essa convergência, não basta a boa vontade das pessoas. Uma das coisas que a gente aprende em políticas públicas que é importante é como se dá a institucionalização.
Como é que os programas se tornam mais permanentes? Já que a gente sabe, acabei de dar o exemplo da educação, que uma política bem-sucedida ela não se resolve em 4 anos, que é o período da gestão de um governo. Ela precisa de continuidade ao longo de vários governos. E isso reclama figuras jurídicas próprias. Para a reunião de pessoas, a gente pode sintetizar na ideia de articulação. Então, eu dei o exemplo dos sistemas, o SUS, o SUAS. O que eles têm? Eles têm regras de articulação próprias. Quando a gente fala, você tem, por exemplo, no caso da saúde, o Comitê Intergestores Tripartite. O que é isso? É uma reunião um representante do Ministério da Educação, dos secretários de Educação dos estados e os secretários dos municípios. Isso é uma instância de articulação, porque todo mundo está junto, e isso até o advento da pandemia, até 2018, mais ou menos, funcionava muito bem, porque o Ministério tinha uma liderança e, com isso, ele dava capilaridade para as políticas. Por que o Brasil conseguiu resolver rápido a questão da vacinação? Porque é uma política antiga, bem estabelecida, e que estava bem estabelecida nesse sistema articulado. O município sabe o que ele tem que fazer, ele sabe de onde ele vai receber a vacina, o Estado sabe, a União sabe, tem um calendário, e foi assim que o Brasil, por exemplo, se defendeu da epidemia de H1N1, que tinha eclodido no final dos anos 2000, na virada de 2010, 2009 para 2010. Por quê? Porque tinha essa articulação. Então, a articulação é um instrumento que precisa ter formas jurídicas. Essas formas jurídicas é que compõem a tecnologia. Você precisa inventar. Essa comissão foi inventada. As prerrogativas, como é que funcionam as reuniões, o que é formalizado, o que é informal. Tem uma série de processos. Isso é tema para a criatividade, para a gente avançar no Estado, conseguindo colher resultados, e resultados que vão legitimar e vão mudar o cenário da política, porque eles vão realizar melhor os direitos. Gente, só corrigindo aqui, eu falei que as perguntas devem ser enviadas pelo chat, mas, na verdade, é pela nossa ferramenta de perguntas, que é o Q&A, tá certo? Bom, continuando aqui, agora, professora, o que são os planos macro, micro e meso institucional? Isso é uma maneira, um esquema cognitivo que eu concebi, pensei, com apoio na bibliografia, para me aproximar desse objeto complexo das políticas públicas. E o problema do direito em políticas públicas é que ele tem um grau de complexidade muito grande. E uma das coisas que eu fiz já ao longo da minha trajetória foi pesquisa para ver a bibliografia que existe, inclusive fora do Brasil. E não é muito vasta, é pequena. E uma hipótese que eu tenho é esse excesso de complexidade. Então, um expediente que se usa nas políticas públicas em geral e para o direito em políticas públicas também, para reduzir complexidade, é ter esquemas de entendimento, esquemas de aproximação. Esses planos de aproximação do Estado são como se você fosse uma fotógrafa e tivesse assim, uma lente mais aberta ou mais próxima do objeto e mais fechada, ou ainda mais próxima e mais fechada. Então, eu estou olhando esse fenômeno, que é o fenômeno do governo, eu posso entender nas suas linhas maiores, no plano macro, e aqui eu estou focando, quando eu falo do plano macro, eu estou falando da política, das diretrizes políticas mais importantes. Quer dizer, progressistas e conservadores, pró-Estado ou contra o Estado, isso é muito importante para dar forma às políticas públicas, porque você pode ter políticas que exijam mais presença do Estado e você pode ter políticas que contem mais com a sociedade civil, por assim dizer. Isso vai ser definido no plano intermediário, que é o plano meso, que é onde estão exatamente os programas de ação governamental. Então, eles receberam um impulso político no plano macro, por exemplo, uma política progressista, uma política mais inclusiva. Mas como é que essa inclusão vai ser feita? Para a gente voltar a esse tema fundamental das cotas, eu fico muito feliz de ver uma jornalista que é fruto dessa trajetória, que não foi impedida, que teve possibilidade de realizar o seu potencial. Então, um programa de ação é aquele que diz, que define, bom, qual é o critério, quem entra, quem não entra, qual é a proporção. Por exemplo, na política de cotas, tem um critério importante que é seguir a proporção da distribuição étnica que existe em cada estado. Na USP se aplicou essa política
exigindo a observância dessa proporção em cada curso e turno, para não possibilitar que, então, os negros fossem todos direcionados para o curso noturno, por exemplo. Não, eles vão ocupar as vagas de acordo com o interesse deles. Isso é o plano meso, porque é quando você desenha uma política e tem que ter um desenho compatível com o objetivo. Se as barreiras forem muitas, você não vai conseguir atrair aquele alunado. Se as barreiras forem poucas, você pode desvirtuar os objetivos da política. Finalmente, o plano micro é aquele em que estão as pequenas decisões de execução, desde prazos, desde como é que abre o edital, como é que faz a regra, que é, no fundo, aquilo que vai possibilitar que a política, que o programa seja implementado. E aí, por exemplo, no plano micro, entra muito o direito administrativo. Como é que faz como é que você aplica as regras, os procedimentos? E aí entra também a tecnologia. Você pegar aquelas noções que o direito já tem, mas trabalhar de uma maneira para realizar plenamente os objetivos do programa de ação governamental. Obrigada, professora. A senhora associa o aumento da participação feminina em diversas áreas da sociedade, em diversos também lugares do mundo, né, com mudanças simbólicas importantes, inclusive a forma de dialogar. A senhora acredita que este movimento de mudanças corre risco de regressão ou é um caminho sem volta? Olha, tem especialistas nesse assunto, tem feministas muito mais autorizadas que eu a analisar isso, e o que eu aprendo com elas é que já houve, na história recente, ondas de feminismo que têm grande impulso e depois elas, por alguma razão, elas despertam o recuo na sociedade. O que nós temos visto agora, eu acho que nós estamos avançando muito, no sentido de que a consciência das barreiras impostas às mulheres, eu acho que nunca foi tão presente. Eu estou vivendo essa experiência de perto na universidade, lá na Faculdade de Direito, é um exemplo interessante de observar. Justamente porque você tem, né, historicamente, não houve atenção para essa questão feminina. Então, nós somos 17% do quadro docente, 17% são mulheres. E agora, como existe muito mais preocupação com a regra de equilíbrio nas bancas, equilíbrio em eventos, equilíbrio de gênero, as poucas mulheres acabam sendo chamadas para todos os eventos. Isso tem que desencadear uma cultura que vai impactar os concursos, que tem que impactar uma série de coisas. Inclusive, eu coordeno um curso na Escola Nacional Superior de Advocacia Pública, e a gente tem, isso é um critério obrigatório, toda disciplina ela tem que ter, metade dos professores tem que ser mulher. E tem pessoas qualificadíssimas, tem professoras qualificadíssimas, mas elas nem sempre estão nos postos, então você precisa procurar, e com isso a gente está fazendo uma lista né, dando oportunidade para essas pessoas, esperamos que essa cultura se firme, mas esse é um tema que deixa muito claro que não vai ser a evolução espontânea da sociedade. Você pode ter mais consciência, mais cultura, mas é preciso estar alerta a todo momento, porque isso é uma divisão de poder, é um critério de poder, e se as coisas vão correr solto, nós vamos voltar para a situação que a gente estava. Professor, tem uma citação do grande jurista Dalmo Dallari, seu finado pai, inclusive, reproduzida numa nota de rodapé do seu livro, em que ele diz, abre aspas, no momento em que os mais avançados recursos técnicos para a captação e transmissão de opiniões, como terminais de computadores, forem utilizados para fins políticos, será possível a participação direta do povo, mesmo nos grandes estados com letra maiúscula, gente, fecha aspas. Esse trecho é de 1998 e soa quase como uma profecia. A senhora acha que atingimos o auge dessa afirmação ou ainda temos algum caminho pela frente? Bom, primeiro, eu vou aproveitar a sua pergunta e fazer uma homenagem, renovar uma homenagem para o meu pai, que se foi, né, há pouco tempo, uma perda muito sentida, e eu tenho o conforto de lembrar que esse livro foi dedicado a ele. Esse livro, Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas, foi dedicado ao meu pai no seu aniversário de 80 anos. Então, a dedicatória, no início, é essa.
E, ao escrever o livro, eu fui consultando, e é uma coisa que acho que até está nos agradecimentos, onde eu justifico onde eu dou o contexto dessa homenagem, porque meu pai tem um lado mais conhecido da defesa de direitos, a militância pelos direitos humanos, a militância pelos índios, pelas crianças, mas tem um lado menos conhecido, que é muito importante, que é essa sensibilidade para as questões da organização do Estado. Quer dizer, que a realização dos direitos não ia se fazer só pela proclamação deles, que a organização do Estado é um assunto fundamental. Quando ele foi diretor da Faculdade de Direito, muitas dessas coisas foram experimentadas. Ele tinha um carinho muito grande pela biblioteca. Então, naquela época, não era tão comum, existia um instrumento chamado Sumários Correntes de Direito. Isso é pré-internet, que era uma compilação, era um boletim feito de todos os índices das revistas que a faculdade tinha recebido. Então, se fazia cópia daquilo, aquilo circulava entre os professores e as pessoas podiam pedir cópia dos artigos. Só para dar um exemplo de uma coisa que, quer dizer, fazia parte do mundo da educação, fazia parte aquilo era a tecnologia disponível naquela altura. Então, quando eu faço essa citação, era também como uma homenagem, era para destacar esse ponto, de que ele estava percebendo que o Estado precisava se renovar e que os instrumentos da tecnologia seriam parte dessa renovação. A gente vive isso em parte, né, mas vive, e os especialistas já tinham assinalado esse risco, de que, se a tecnologia não for disseminada e não houver uma política de abertura de governo, uma política ativa para isso, assim como precisa haver uma política ativa de inclusão racial, uma política ativa de inclusão das mulheres, assim por diante, também não vai acontecer espontaneamente, vai acontecer talvez o aprofundamento das desigualdades. Então, hoje a gente vive isso, o acesso à internet não é igual, muito se fala que o Estado é analógico e a sociedade já está na era digital, o Estado precisa passar por uma política de modernização, acompanhada de simplificação, acompanhada de acesso rápido, desburocratização. E, curiosamente, o que nós estamos vivendo no mundo é um mundo em que a tecnologia, as grandes empresas de tecnologia, os grandes conglomerados monopolistas da tecnologia, eles são mais fortes e mais poderosos que vários estados. O que está acontecendo hoje é o risco dessas compras, as grandes aquisições das empresas de tecnologia, porque elas têm mais poder que os estados, elas desafiam a regulação dos estados, elas ameaçam as escolhas eleitorais no interior dos estados. Então, é um risco, quer dizer, a tecnologia agora, ela despertou ainda a necessidade de reviver o Estado, de fortalecer o Estado, mais do que nunca, por conta das ameaças da escala dessas empresas monopolistas de tecnologia. Nós temos algumas perguntas aqui, professor. Eu vou começar com a do Wagner. Ele fala, gostaria de questionar sobre a análise das políticas públicas e os métodos para realizá-la. Pierre Miller diz que tudo vai depender do tipo de pergunta que se quer fazer. ênfase na gênese, como nascem, como funciona o sistema de organizações públicas e efeitos das políticas, como medir e avaliar o impacto de uma política pública no campo social. Estudando as políticas públicas criminais, o grande encarceramento, como a senhora sugere a abordagem para avaliar essa lastimosa situação? Olha, a pergunta é muito boa e ela comporta quase que um curso de pós-graduação, né? Eu tenho investido, e o livro Fundamentos, ele trabalha um pouco sobre essa perspectiva, a contribuição do Pierre Miller é importante, porque ele ele sinaliza alguns esquemas de aproximação. Eu trabalhei vários. Um é desses, os planos de aproximação, você precisa constituir esse objeto, simplificar e escolher ângulos de visão, né? Um ângulo de visão possível é pelos processos. O processo legislativo, o processo judicial, o processo orçamentário. Então, se você analisar, por exemplo, tem alguns autores que fazem isso, um autor que estudou a política criminal dessa perspectiva, acabou de defender o seu doutorado, Rafael Strano,
Rafael Folador Strano defendeu na Faculdade de Direito da USP, exatamente analisando se a política criminal é uma política pública, como é que ela é composta e como é que ela deve ser analisada. Eu entendo que um aspecto importante na política criminal é a sua gênese, o processo legislativo. As leis, a gente sabe que existe o fenômeno, não sou especialista em direito penal, mas existe o fenômeno do populismo penal, que dá margem à edição de normas que vão criminalizando condutas sem atenção a outros problemas, que é a questão da execução da pena, é a questão do modo como os juízes aplicam o direito penal. Quero me referir ao trabalho do desembargador Marcelo Semer, em São Paulo, que analisou também no seu doutorado o processo do grande encarceramento, como uma resposta dos juízes, uma espécie de resposta padrão e automática a um grande pânico na sociedade, que resultou no descumprimento pelo Tribunal de Justiça da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o TJ de São Paulo. Então, ele analisa, tem uma parte desse problema está na execução das decisões. Isso é a maneira como as políticas públicas são definidas, são montadas, são organizadas, ou quando deixam de ser, omissões, às vezes também representam escolhas políticas, é um tema para análise de políticas públicas. Você tem várias estratégias para estudar, comparar estados, comparar a evolução no tempo das políticas dentro de um país, comparar estados equivalentes. Aí isso vai um vasto tema. Para ficar num texto só, eu escrevi um texto no livro de metodologia coordenado pelo professor Rafael Maffei, em que eu faço alguma reflexão sobre as metodologias para análise de políticas públicas. Bom, a próxima pergunta aqui é do João Manuel de Lima Júnior. Qual é o papel do setor privado, com ou sem fins lucrativos, na consecução de objetivos públicos? Olha, é variado, e eu acho que a concepção de políticas públicas, e é uma pergunta interessante, porque nos dá a oportunidade de retomar aquela ideia de que as políticas públicas são uma figura, uma noção que permite ir além daquela ideia monolítica de Estado como uma grande unidade, né? As políticas públicas são arranjos complexos e são arranjos setoriais. E diferentes políticas têm diferentes combinações, diferentes composições. Para voltar à questão do método e à questão comparativa, tem um famoso artigo produzido no âmbito do neoinstitucionalismo histórico, que compara como é que foi feito o arranjo da saúde pública na Suíça, na Suécia e na França. A autora Ellen Imergut. E ela mostra que tinha diferentes, porque que na Suíça, já não me lembro exatamente os detalhes, mas, por exemplo, num dos países, a classe médica era mais organizada. E ela, então, serviu de barreira para que certas propostas fossem aprovadas. Na França, havia mais tradição de serviço público, mas uma classe também tinha uma determinada posição. Então, como uma política pública, ela depende, e nesse conceito, necessariamente, não se pode reduzir, nem se pode reduzir a sua descrição às normas jurídicas, nem se pode reduzir os atores aos atores governamentais. É muito importante entender quem são os agentes fora do governo. Na política educacional, isso é uma coisa importante. Se a gente olhar o Fundeb, que foi transformado em política permanente na emenda 108, houve uma mobilização muito grande, não só de governo, secretários, mas de professores, de sindicatos de professores, que não são entes governamentais propriamente, mas fizeram uma mobilização e fizeram toda a diferença para que essa política ganhasse essa permanência, que é fundamental para ter um custeio adequado da educação. Então, a presença dessa sociedade organizada fora do Estado, ela é crucial. E ela é também um definidor da política pública, dessa política pública democrática. É a participação, é a cooperação, é o envolvimento dos beneficiários da política.
tudo isso faz diferença para uma política. Não apenas conseguir atingir os seus resultados, mas conseguir, por exemplo, ter continuidade, porque às vezes os resultados são demorados, dependem do aumento de investimento, dependem da continuidade das políticas, e para isso você precisa ter o apoio continuado. Para falar de uma política que está vivendo essa situação dramática já faz algum tempo, é o Sistema Único de Saúde, que é a nossa política mais emblemática, mais vistosa, mas foi muito maltratada no período da pandemia e está sendo desfinanciada continuamente. Parece um paradoxo, mas não é aquela discussão que a gente já fez sobre as políticas públicas e a política. Né? Tem um segmento conservador na sociedade que não tolera, aquele pessoal que fala que onde é que já se viu empregada doméstica pegar avião e visitar a Disney, por que não? Né? Onde é que já se viu gente mais pobre ter acesso à saúde? Então, se a gente quer a coesão social, a gente precisa envolver novamente a sociedade, precisa estar vigilante, não pode deixar as políticas públicas sofrerem retrocesso. Professora, a Keila Cassiani, ela gostaria de saber a opinião da senhora sobre o nosso modelo federativo. Ele prejudica o controle social, judicial das políticas públicas? Não, em absoluto. Eu acho que, agradeço a sua pergunta, mas eu acho até que eu gostaria de retomar aqueles exemplos. Eu acho que nós tivemos a organização federativa no Brasil, ela evoluiu no sentido democrático, e acho que um bom exemplo é o do SUS. Vejam que, quando começa a pandemia e o governo federal quis limitar a atuação de estados e municípios, o Supremo Tribunal Federal, primeiro, reafirmou que é uma competência comum, prevista constitucionalmente, e que toda a execução dessas disposições constitucionais confirma essa competência comum. Então, os municípios têm um papel muito importante na atenção básica, os estados, e o controle social tem sido feito em todos esses níveis. E o controle social e as disputas também, né? Voltando para o campo da educação, onde os meus exemplos estão mais frescos, tem uma discussão importante que foi travada no Supremo, que é não aceitar o uso de recursos do Fundeb para pagar inativos. Isso é um expediente clássico de desvio dos recursos que são concentrados na educação. O Supremo entendeu que é inconstitucional esse desvio, depois a emenda do Fundeb reiterou essa linha. A despeito disso, alguns tribunais de contas fizeram modulações de efeitos e toleraram esse desvio. Veja, é um problema que está nos estados, nos tribunais de contas dos estados. E é um problema que reclama controle social. Então, onde o controle social é mais maduro, mais ativo e mais presente, ele pode reverter esse desvio, que vai ser uma frustração de recursos que são indispensáveis para a educação. Mas o nosso país é um país continental e a organização federativa é necessária. Não podemos ter a ilusão de que os controles centralizados responderiam melhor. A gente precisa ter não apenas descentralizados federativamente, mas um maior engajamento da sociedade para isso. Professor, o Vitor Hugo, ele é mestrando em Direito da Cidade pela UERJ. Obrigada, pessoal dos outros estados, pela presença. Bom, ele agradece, né, a oportunidade do debate e ele faz uma citação aqui, que tem no seu livro, abre aspas, a condição de atraso e pobreza não pode ser tomada como uma condenação, mas encarada como um problema que pode ser superado, na perspectiva da ação dos governos e da sociedade, fecha aspas. Diante deste trecho, pergunto, como a sociedade pode vir a alcançar essa consciência de protagonista nas ações de políticas públicas? O primeiro passo desse protagonismo seria através do voto? Através do voto, não tem a menor dúvida, mas eu acho muito ilustrativo por que eu tenho usado esses exemplos do SUS, do SUAS e da educação. Eu acho que essa talvez é a melhor maneira de convencimento das pessoas que é muito comum, você vai falar, vai querer convencer alguém a votar, por exemplo, para alguém que está mais comprometido com a educação, você vai ouvir a resposta, a educação no Brasil é muito ruim, nada funciona, e é importante, até como argumento de convencimento,
dizer, não, tem a educação que funciona, você tem esses exemplos, você tem o caso da saúde. Acho que é muito interessante comparar o Brasil de hoje com o que era o Brasil pré-Constituição de 1988, o que era o Brasil dos anos 90. Então, é um argumento que ilustra o que é esse Estado realizador. Eu fiquei muito impressionada nessa reunião que eu já descrevi, com a presença dos governadores de Estado. O governador, eu não me lembro se era o Espírito Santo, que diz que quando ele começa a trabalhar, quando o Estado começa a estabelecer como prioridade a educação, o Estado estava lá no fim da lista, tinha os piores indicadores. E eles elegeram aquela prioridade política, e aí não resta dúvida que o voto é fundamental. Foi atrás de recursos, precisou qualificar pessoas, buscar soluções técnicas, buscar articulação federativa. Então, nessas experiências, muito disso está contado. Como é que tem parceria entre os municípios e estados, né? Tanto em termos de pactuar as direções, como em termos de definir quais vão ser as responsabilidades, quem é que vai se desincumbir de cada coisa. Então, isso é política, isso é voto, isso é decisão, mas isso é também um amadurecimento. Eu acho que nós, da comunidade jurídica, temos essa possibilidade, essa responsabilidade. E eu acho que a gente não tem muita consciência do poder que nós temos, né? Da nossa responsabilidade nesse sentido. Eu acho que a comunidade jurídica, e esse é um papel da pós-graduação, é fazer uma reflexão de um pouco mais de fôlego, que nos tire, aí eu volto a uma pergunta que foi feita no início, né? Como é que a gente compatibiliza a atividade profissional e atividade de reflexão? Na atividade profissional, a gente tem um pouco esse impulso de fazer a primeira coisa, e às vezes na base do voluntarismo. Eu acho que a saída melhor é tal coisa e vou para ela. E o papel do estudo é você buscar outras saídas, é buscar se apropriar do que existe em termos de políticas públicas. Eu acho que isso aconteceu no Brasil. Hoje, por exemplo, educação não é tema para leigo, é um tema que as pessoas amadureceram muito, tem um repertório muito grande, saúde da mesma maneira. Essas três políticas, sem dúvida, elas representam ciência e tecnologia, são políticas em que a gente avançou. Então, a gente precisa saber que tem uma linha, o Brasil já andou por aí, multipartidária, sabe? Políticos de partidos diferentes, diversos, em diferentes gestões, foram capazes de dar continuidade. Tem que retomar esse veio para a missão civilizatória que o Brasil precisa fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim. O Leandro Moreira de Freitas. Boa noite, sou mestrando em Direito e Políticas Públicas pela UNB, além de assessorar ministro do STJ da área penal, e gostaria que a professora desse seu ponto de vista sobre a necessidade de combate à corrupção, a fim de que as políticas públicas já criadas sejam mais efetivas em benefício da população. Olha, o combate à corrupção é uma pergunta muito boa. Ela é uma função permanente do Estado. Ele não pode funcionar com espasmos, né? Ora se combate, depois todo mundo esquece o assunto, e depois vão descobrir uma política. E eu acho que o Brasil teve um avanço até 2010, mais ou menos, nesse sentido, de criar instrumentos, aumentar a transparência, prestação de contas, melhorar a articulação dos sistemas de controle, isso tudo é muito importante. Mas é fundamental, e aí tem uma questão política essencial, que é levar a responsabilidade. Quer dizer, não pode acontecer tem uma medida punitiva, uma medida que a sociedade reconhece que deve ser estabelecida como medida punitiva, e depois o Congresso faz uma leitura diferente e esvazia aquilo. A construção das instituições, ela precisa ser feita com coerência, com continuidade, com democracia, espírito público, não podem ser arroubos, não pode ser voluntarismo, mas num cenário de democracia, né, a seriedade com o uso dos recursos públicos é uma coisa fundamental.
Eu gosto de falar com os alunos, que às vezes eles falam da noção de accountability como uma coisa nova, mas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, lá já está previsto que quem usa recursos públicos tem a obrigação de prestar contas deles. Então, isso faz parte das bases do Estado liberal, sobre as quais se construiu depois o Estado democrático. É uma agenda fundamental. Eu agradeço a todos aqui que contribuíram pela nossa ferramenta, enviando perguntas, e vamos nos encaminhar aqui para o desfecho, né? Gostaria de agradecer imensamente à professora Maria Paula pela presença, disponibilidade, e vou mostrar novamente aqui a capa do livro. Esse aqui, a gente tem as duas edições, tanto a segunda, tá? Quanto a primeira, que foi a vencedora do Prêmio Jabuti, tá? Está disponível na biblioteca para todos. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas, uma leitura essencial para todos, não só para quem é da área do direito. Agradeço imensamente a todos. Gostaria também de agradecer a presença da professora, que foi a primeira mulher do nosso evento, e acho que não poderíamos ter iniciado essa nossa nova fonte, assim, desculpa, gente, as palavras estão fugindo, mas eu acho que a gente começou bem, uma professora de renome, e acho que daqui para frente serão outras edições também, né? A gente tem novidades aí que estamos planejando. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram e colaboraram para a realização deste evento, a Secretaria de Altos Estudos, cerimonial, como sempre, dando o suporte necessário aqui para a gente, a coordenação de biblioteca e a todos os presentes. Eu passo a palavra agora para a doutora Lívia, ela vai encerrar e dar seguimento. Obrigada, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Muito obrigada, Solange. Professora, foi realmente um debate super profícuo que tivemos aqui. A trajetória da senhora dentro da academia, dentro do poder público, e a discussão de hoje, né, justamente nos mostra a conjunção dessas duas grandes áreas, né? E a senhora disse inúmeras vezes a importância da junção dos estudos, das pesquisas, dos debates e discussões, quer teóricas, quer práticas, ou seja, né, quer teóricas, quer empíricas, como também a junção com a prática do trabalho, né, estar e respirar aquele ambiente, até porque todos nós, cidadãs e cidadãos, respiramos políticas públicas, né? Então, a senhora passou por um leque citando algumas das políticas, especialmente as políticas da educação, mas também políticas do âmbito da saúde, enfim, até porque a gente vivenciou e vivencia ainda um pouco a própria pandemia, então ficou muito, muito nítido para todos nós, cidadãs e cidadãos, o impacto, né, e a importância de se ter políticas públicas bem desenhadas, bem formuladas, bem implementadas e bem controladas. Então, foram vários dos temas pelos quais passamos aqui, e olhar para a trajetória da senhora, e eu faço questão de mencionar isso, especialmente mais aqui para o final, né, saber que, com certeza, a senhora segue os passos do seu pai, o professor Dalmo Dallari, um jurista fenomenal e que com certeza já faz falta. Não vou falar fará falta, mas já faz muita falta. Professor emérito da Faculdade de Direito da USP, foi diretor, como a senhora mencionou também, da Faculdade de Direito da USP. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a senhora segue os passos dele, e para além também, com certeza, né, tem seus próprios campos de estudo, nos quais todos nós, juristas, nos inspiramos. Além disso, professora, queria dizer também, aproveitar esse momento, essa oportunidade, como uma das editoras-chefe aqui da Revista Suprema, dizer que esse tema, a discussão de hoje, né, das políticas públicas dentro do direito, realmente é algo essencial, e nós estimulamos que artigos sejam submetidos também nesse campo. Para nós seria uma enorme alegria receber artigos sobre esse tema, até porque, como a senhora mencionou inúmeras vezes, né, pode ter tanto uma abordagem teórica, a senhora mencionou a Imergut, o Lowe, enfim, a gente bebe bastante na fonte internacional, e realmente, quando a gente olha para
fontes nacionais temos algumas dificuldades, mas que bom que temos a senhora, temos o professor Diogo Coutinho, enfim, inúmeros juristas, mas que a gente sabe que lá as fontes internacionais ainda prevalecem e nos trazem um bom diálogo, e também, além das teóricas, a importância das pesquisas empíricas. A senhora mencionou mensuração, dificuldade de mensuração, técnicas de mensuração, a partir de abordagens metodológicas muito singulares. Então, só para dizer também, aqui aproveitando a oportunidade, dizer que a Suprema espera ansiosamente por artigos que sejam submetidos sobre essa temática, estimulados pelo debate de hoje, inspirados, né, por toda essa discussão que tivemos. Professora, é um enorme prazer, novamente, tê-la aqui, realmente ser a primeira autora em foco, não poderia ter outro nome para estrear, enfim, e além disso, obviamente, eu gostaria de agradecer enormemente as equipes técnicas do Supremo Tribunal Federal, áudio e vídeo, a comunicação e, por óbvio, o pessoal do cerimonial que exerce tão bem essa função e nos acomoda aqui nesses importantes debates que tivemos e que temos, como esse de hoje. Professora, passo também a senhora para considerações finais. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. Muito obrigada, Lívia, muito obrigada, Solange, e nas pessoas de vocês eu queria cumprimentar toda essa equipe que produziu esse programa. De fato, foi um momento muito bom, muito agradável, uma discussão de alto nível, muito boas perguntas, muito interessantes, foi uma oportunidade excepcional. Eu fico muito feliz de ter podido participar desse debate. O tema das políticas públicas é importante, nós estamos num momento decisivo para o futuro da democracia no Brasil, então consciência sobre isso acho que vai contribuir muito para a vitalidade da nossa democracia. A questão de gênero, como foi dito, é uma questão importante hoje. Você participa do grupo do GPEA, que é um grupo de pesquisa lá na Universidade de São Paulo, com a presença da professora Sheila Neder, tem um papel muito importante em revelar como são práticas silenciosas que vão abafando as mulheres e que vão tirando elas desses lugares. Então, ter um programa Autora em Foco nos dá a oportunidade de falar, nos dá a oportunidade de explicitar esse problema, é uma coisa que tem um valor inestimável, né? Nessa casa tão importante, que tem tanta história e tanta referência para nós, que é o Supremo Tribunal Federal, é alguma coisa que só pode me engrandecer. Eu também agradeço a menção ao meu pai, né? Realmente já saudoso, mas também me deram a oportunidade de fazer essa lembrança dele, essa lembrança dessa dedicatória, e também por isso eu me comovi com essa reunião. Muito obrigada e muito sucesso para a série de programas que virá. Obrigada. Agradecemos a participação de todos e informamos que em breve este conteúdo será disponibilizado no canal oficial do STF no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana.